Subrogação na comunhão parcial de bens. Em regra, aqueles bens que são adquiridos durante o casamento pertencem aos dois, mas a subrogação é uma exceção. Quanto mais você souber como agir antes de fazer, é melhor para você. Boa noite, doutora. Estou passando por um processo de divórcio. Tinha um imóvel comprado e quitado antes do casamento. Vendi esse imóvel para dar entrada num outro imóvel e o resto foi financiado. Tenho direito ao valor do imóvel antigo que foi usado para comprar o novo durante o casamento? Como comprovaria que o valor foi dado no imóvel novo? Ele está falando de uma situação de subrogação. A gente tem um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens e aí ele já tinha um imóvel. No meio do casamento, ele trocou esse imóvel que era bem particular, que a esposa não teria direito, trocou por outro imóvel. Em regra, aqueles bens que são adquiridos durante o casamento pertencem aos dois, mas a subrogação é uma exceção. Segundo a lei, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Você vai manter a característica de bem particular naquele bem que foi comprado com o dinheiro oriundo desse bem aqui. Entende? Inscreva-se no canal. Só contextualizei para o pessoal poder entender. Eu, como a maioria que já deve estar acostumado, eu sempre me valho dos meus desenhozinhos, né? Então eu quero explicar aqui como é que vai ficar a situação do André. Olha, a gente tem aqui um bem particular, tá? A gente vai considerar o tamanho diferente aqui como valores, porque no exemplo dele os valores são diversos. Então, a gente tem o bem particular do André e a gente tem aqui o novo bem que foi comprado com o bem particular do André. Saiu esse bem aqui, porque foi vendido, e aí com o dinheiro dele, pagou, digamos assim, essa parte do imóvel novo. Essa outra parte aqui, ela entra na regra geral. Mas isso aqui, olha, vai continuar pertencendo somente ao André, porque houve aqui a substituição desse bem por essa parte desse segundo bem. Entende? Aí, como é que fica essa situação aqui de cima? Lembra que eu falei que os bens adquiridos durante o relacionamento pela comunhão parcial de bens, eles são considerados pertencentes aos dois? Entram na meação? Então, a gente vai dividir essa parte aqui por dois. Vai ser metade dessa parte para a esposa, metade dessa parte para o André. Sendo que o André vai ficar, então, com 75% do valor e a esposa vai ficar com... considerando que seja metade, tá? Não sei qual é o percentual, tô só chutando aqui para fins didáticos que seja metade. Aí ele vai ter essa parte aqui, né, a metade dele daqui que ele pagou com esse bem, mais a parte dele da meação, e a esposa vai ficar com 25% apenas aqui desse bem. Veja a lei sendo aplicada a um caso real. Comprovado que na aquisição do imóvel comum, o réu empregou valores oriundos da venda de bem exclusivo, deve ser mantida a sentença na parte que reconheceu a subrogação do percentual do imóvel correspondente a esse valor. Agora, a parte da pergunta que é mais interessante nesse caso do André é como comprovar que o valor foi dado no imóvel novo. Aí é que entra o pulo do gato. Se ele tivesse consultado um advogado antes de fazer a transação, eu tenho certeza que ele estaria mais seguro. Porque a gente sempre recomenda que na própria escritura da compra do novo bem, faça constar ali que aquela parte X foi adquirida em subrogação daquele bem particular. Isso é o que ensina o jurista José Fernando Simão. Veja aí que ele alerta para o fato de que, se não estiver constando na escritura pública de compra e venda do imóvel a existência da subrogação, a parte que quiser alegá-la vai ter que produzir outras provas, o que dificulta muito.
E quando houver assinatura pelos compradores, né, no caso, o marido e a mulher, aí vai ficar constando essa informação e na hora de registrar o bem, vai também poder constar isso lá na certidão de matrícula, que um percentual é maior para um dos cônjuges e para o outro é menor, em razão dessa subrogação. Veja como foi simples para o Tribunal de Justiça de São Paulo excluir da comunhão um bem cuja subrogação ficou registrada na matrícula do imóvel. Mas esse é um mundo perfeito. Nem sempre a gente tem isso. Então, a gente vai ter que trabalhar com o que tem. O perigo da subrogação é a demora entre a venda de um e a aquisição do outro bem. Esse lapso temporal foi observado nessa decisão aqui pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E veja aí o quanto fez falta a prova documental. Uma delas, inclusive, é a declaração do imposto de renda, que também pode ser útil na hora de provar uma subrogação. Se o dinheiro referente a esse bem particular, ele não for empregado diretamente na compra do novo bem, aí não há subrogação. Como se vê nessa decisão do STJ, o dinheiro obtido com a venda de um bem particular deve ser empregado na compra de outro bem. Não vai haver subrogação se esse dinheiro simplesmente sumir, porque foi gasto no dia a dia do casal. Então, vamos supor que ele tenha vendido o bem particular, aí pegou, guardou o dinheiro, gastou uma parte, depois trabalhou, repôs essa parte aqui que ele gastou, e só muito tempo depois é que ele pegou o dinheiro que estava lá em algum investimento e jogou aqui. Para que isso valha como subrogação, ele vai ter que demonstrar por A mais B, por provas documentais, ou às vezes até periciais, que esse bem aqui ele se reverteu nessa parte do segundo bem. Porque se ele não conseguir mostrar o caminho do dinheiro, aí não é reconhecida a subrogação. Veja que os tribunais ficam atentos a todo o percurso do dinheiro, desde quando surge pela venda do outro imóvel até quando é gasto na compra do novo bem. Não adianta, por exemplo, alegar subrogação se a compra do novo bem foi feita antes da venda do anterior. E um detalhe muito importante, a obrigação de mostrar o caminho do dinheiro é daquele que alega a subrogação. Aqui vale a máxima de que o ônus da prova cabe a quem alega, ou seja, se você está alegando subrogação, é você quem vai ter que provar essa subrogação. Então, vai ser o André que vai ter que provar que houve a subrogação e não a esposa dele provar que não houve a subrogação. Percebe? Então, André, eu não posso te dizer como que você vai provar esse caminho do dinheiro. Se você colocou essa informação na escritura pública de compra e venda daquele outro imóvel e isso se refletiu até na matrícula do novo imóvel, tá ótimo para você. Você, fica tranquilo. Mas se isso não foi feito, eu sugiro que você sente com seu advogado e estude uma forma de demonstrar isso. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, o que você tiver. Eu não posso te dizer como que vai ser. Mas fique sempre atento, porque se você não conseguir provar a subrogação, esse bem vai ser partilhado. Muita gente tem um desconhecimento em relação a isso e quanto mais você souber como agir antes de fazer, é melhor para você. Curta, comente e compartilhe este vídeo.